A paz de Deus e a graça bendita do Senhor Jesus esteja dentro do teu coração. Eu notei uma coisa aqui no canal que me deixou um pouco triste e chateado. Quando eu posto um vídeo mais profundo a respeito das Escrituras, dá pouquíssimas visualizações. Mas quando eu posto vídeos com assuntos polêmicos, pum! Explode de visualizações. Então dá a entender que o povo gosta de bafafá, de coisas que tragam polêmicas. Tudo bem, os assuntos que eu trago aqui no canal é porque eu acho que tem relevância e que é importante eu abordar aqui. Mas vamos lá. Muitos vêm aqui nos meus vídeos e comentam: placa de igreja não salva ninguém. Eu nunca falei aqui no canal que uma placa de igreja salva alguém. O que eu digo é que uma placa te direciona a algum lugar, a algum caminho. E na maioria das vezes, muitas placas te indicam a Cristo. Olhando para a placa, você sabe muito bem o que está por detrás daquilo ali. Por exemplo, se você ver uma placa que tem um coraçãozinho desenhado e uma pomba branca dentro, você pode passar correndo daquela placa, corra daquela placa, porque se você entrar no caminho que aquela placa te direciona, você vai sair de lá praticamente só de cueca. Eu nem vou entrar em detalhes desse assunto. Então, para você ver que uma placa, ela é importante, mas o mais importante é Cristo, que é o caminho. Aí você me pergunta: Carlos Einar, todas as placas levam a Cristo? Sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. O apóstolo Paulo disse que o evangelho, de alguma forma, ele tem que ser pregado. Ou seja, pelo chamado, ser anunciado de coração sincero, ou por ganância. Até aqueles que anunciam o evangelho por ganância, eles estão anunciando a Cristo. Então por isso que eu digo que muitas vezes algumas placas podem te levar a Cristo. A pessoa começa a conhecer o evangelho em determinados lugares, depois ela vai para outro lugar que encaixa mais no que diz as Escrituras. Então até denominações que comercializam a palavra de Deus, elas são um mal necessário. Ah, mas aquela igreja está vendendo a palavra de Deus, está explorando o povo. Eu já combati muita exploração, eu combato a exploração da fé. Mas essas igrejas é um mal que, por outro lado, faz um bem. Quantas pessoas que conheceram a Cristo, que eram idólatras, que eram feiticeiros, que eram uma vida totalmente torta, e ouviram falar de Cristo através dessas denominações, e depois, com o tempo, acabaram saindo de lá e indo para igrejas mais sérias. Então é como diz o ditado: existem males que vêm para o bem. As Escrituras, elas traçam uma linha, principalmente no Novo Testamento. Nos traça um modelo a seguir. E muitas vezes os apóstolos nos alertaram: retende os preceitos como eu vos lhe entreguei. Ou melhor dizendo, sigam firme nos ensinamentos que eu vos entreguei, que eu vos transmiti. Continuem na mesma sã doutrina que lhes foi passado. Foi o Espírito Santo que guiou os apóstolos, que nos entregaram através das Escrituras preceitos, elementos que são a base fundamental da fé cristã e que a igreja do primeiro século deveria dar continuidade, e nós temos que estar nessa continuidade até o dia de hoje. Todas as igrejas dão continuidade à doutrina dos apóstolos? As doutrinas de Cristo, que Cristo transmitiu aos apóstolos? Algumas sim, outras pouco e outras nada. A sã doutrina de Cristo é uma denominação? Ela pertence somente a uma denominação? Não. A sã doutrina é das Escrituras. E a segue e a cumpre toda aquele que entendeu a doutrina apostólica. O que está acontecendo aqui no meu canal é que muitos inscritos não estão sabendo distinguir entre denominação e organização denominacional e sã doutrina. A sã doutrina de Cristo é uma coisa e denominação é outra. Eu vou dar a diferença aqui de sã doutrina de Cristo, doutrina apostólica, para organização denominacional. Por exemplo, mulher
tocar órgão na igreja ou tocar qualquer instrumento que seja, homem, tocar um instrumento, orquestras, não faz parte da sã doutrina. Orquestra faz parte da organização institucional da denominação. Se você procurar no início da Igreja Apostólica, não diz que haviam orquestras. Haviam cânticos, louvores, mas não tinha orquestras como tem hoje. Está errado ter orquestra? Não, é algo para ajudar, para beneficiar o culto, o canto. Só que não é algo apostólico que não possa mexer. Tem muita coisa que existe, principalmente na minha denominação, no nosso meio, na Congregação Cristã no Brasil, que não é algo que é uma doutrina apostólica. Por exemplo, um irmão, para ser ancião ou diácono, ter que falar em línguas. Tem que ter a linguagem, o dom de novas línguas. Isso não é doutrina apostólica. Isso não tem até nem embasamento bíblico. Eu acredito que isso foi algo que começou lá no começo da obra e que os irmãos mantêm por respeito a essa tradição. É uma tradição da igreja, não da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque no vídeo em que eu analiso a petição que pede para a administração da CCB do Brás a fazer algumas melhorias e abrir as portas para uma averiguação do Ministério Público e mostrar transparência, choveu comentários me desmoralizando. O povo acabou comigo nos comentários, dizendo: esse Carlos Einar é um lobo. Esse Carlos Einar, eu sempre disse, é um laço do passarinheiro. Ah, ele se uniu com a reforma. Ah, Carlos Einar, você está contra a sã doutrina. Primeiro que a sã doutrina não tem nada a ver com a administração financeira, né? Tanto a organização financeira, administração, quanto a organização da instituição da igreja. Sã doutrina já foi fixada por Cristo e pelos apóstolos. Essa aí ninguém mexe, é imutável. E essa sã doutrina é a que eu sempre defendi aqui no meu canal, nos meus vídeos. A sã doutrina é inquestionável. Já a organização humana da igreja é passível e sujeita a questionamentos. E está sujeita a ser questionada em algum momento. Agora, você questionar alguma coisa e pedir informações não é ficar contra a sã doutrina, não é ferir a sã doutrina. É um direito que nós temos de entender as estruturas da instituição que nós fazemos parte, que nós congregamos. Desde que eu comecei o canal, eu questionei várias coisas, mas vocês não lembram, né? Vocês esquecem. Mas os vídeos continuam aqui no canal. Por exemplo, eu já critiquei aqui no canal o pecado de morte, que é o maior tabu da Congregação Cristã no Brasil, né? Que alguém cai num pecado sexual e, se procurar tentar se humilhar e voltar, é julgada, apontada, chamada de defunto, de morto espiritual. Eu já questionei isso, vocês esqueceram. Isso, inclusive fiz um e-book sobre isso aí. Inclusive o link desse e-book está aqui na descrição desse vídeo. Também já questionei os pregadores que usam o púlpito para descer o cajado na cabeça das ovelhas, que desce o porrete na Irmandade. Usam o púlpito para massacrar as pessoas. Já falei dos juízes que tem na CCB, que são fariseus, que só gostam de apontar o defeito, o pecado alheio. Nunca olham para si, e no nosso meio é cheio dessas pessoas. Questionei o porquê das construções luxuosas, megatemplos, construções caríssimas, demolir igreja que está em perfeito estado de uso, para construir igrejas maiores. Para que construir templos caros se o fim está próximo? Se nós cantamos na igreja que o fim se aproxima. E outras tantas questões que eu já expus aqui no canal. E eu sempre fui respeitado. Algum comentário ou outro ofensivo sempre tem. Agora, bastou eu falar da petição que pede transparência ao Conselho de Anciães lá do Brás. Eu fui xingado. Fui chamado de reformista, de laço do inimigo e outros xingos, mimimi, blá blá blá. Eu já disse em outros vídeos que eu estou do lado do Senhor Jesus. Eu estou do lado de Deus, do lado da verdade. Eu amo essa obra. Eu cresci no meio dessa obra. Só que tem coisas que nós não podemos deixar se criar. E existem coisas que têm que ser cortadas na raiz. Agora eu faço uma pergunta. Por que no decorrer do desenvolvimento desse canal, desses vídeos que eu mostrei aqui para vocês, que eu fiz questionamentos, por que nesses vídeos eu não fui chamado de reformista por vocês? Eu sei o que é. É que essa petição tem origem
do doutor da reforma. Agora presta atenção por que eu falei no começo do vídeo que existem males que vêm para o bem. Você já leu a passagem em que uma meretriz, uma prostituta, recebeu em sua casa e escondeu 2 espiões que foram enviados até Jericó por Josué para espiar a terra prometida? Jericó seria a primeira cidade a ser conquistada. Quem ajudou os espiões? Uma prostituta, uma mulher pecadora, imunda. Imagina hoje, nos dias de hoje, 2 irmãos indo em missão a um lugar distante, um lugar remoto, e chegar a uma altura da viagem, não terem nenhum lugar para se hospedar, para ficar. Aí uma prostituta dá hospedagem a esses 2 irmãos. Com certeza os santarrões e as santarronas vão dizer: ah não, eles dormiram lá, eles pecaram, adulteraram com ela. Aonde já se viu dormir na casa de uma prostituta? Mas foi uma prostituta que escondeu os espiões israelitas. Quando os soldados do rei de Jericó ficaram sabendo, foram até a casa de Raabe, que é a prostituta, e perguntaram deles, né, eles foram lá para prendê-los. Ela disse: não, eles foram embora ao entardecer. E eles estavam escondidos lá na casa dela. E por causa disso, Raabe foi poupada juntamente com a sua família de morrer. Então ela foi salva por essa atitude nobre. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos que quebrar o nosso orgulho. Nós somos muito orgulhosos. Nós, seres humanos, tendemos a ser muito orgulhosos. Às vezes você diz: ah, o cara é o anticristo, é o demônio, o cara é do mal, o cara é diabólico. Eu não estou defendendo ninguém aqui. Eu sou contra muitas coisas lá do outro lado. Vocês sabem muito bem. Eu não sou reformista, não sou simpatizante da reforma, só que eu quero deixar claro aqui para vocês que existem males que vêm para bem. O mal pode servir ao nosso favor. Vimos aí o caso de uma prostituta, de uma mulher devassa, que escondeu os espiões de Josué. Temos também o caso de Balaão, que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. O que aconteceu? Balaque era um homem mau. Balaão era um adivinho. Aos olhos de muitos, 2 pessoas do mal. O que aconteceu? Balaão, em vez de amaldiçoar, a boca dele se abria para amaldiçoar e acabava abençoando o povo de Israel. Então, quando Deus quer, o mal trabalha em favor dele. Então veja pelo lado que existem males que podem trazer benefícios à igreja, benefícios ao povo de Deus. O problema desse orgulho, muitas vezes, que temos é falta de ler a Bíblia. Eu fiz uma análise daquela petição, tem coisas interessantes ali que eu não vi nada que ferisse as Escrituras. Tudo bem, nem todo mundo aceita tudo que está ali. Mas o que mais me interessou naquela petição foi que o nosso querido ministério, nosso querido Conselho de Anciães do Brás, abra as portas, somente isso, abra as portas do Brás para uma auditoria do Ministério Público Federal. Que ofensa tem isso? Seria honroso os irmãos anciães, mais uma vez eu falo, abrirem as portas do Brás para provar a esses críticos que não existe absolutamente nenhuma irregularidade nos movimentos financeiros da Congregação Cristã no Brasil. O assunto aqui não é sobre a sã doutrina, a doutrina apostólica, as coisas apostólicas que a Congregação Cristã observa. Não tem que melhorar nada no sentido bíblico da congregação. Agora, no sentido administrativo, no sistema organizacional, precisa sim de melhorias. Ah, mas vocês querem mexer na doutrina. Não é melhorar a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo. É melhorar a CCB. Mas tem coisas que incomodam outras pessoas. É isso que eu quero dizer. Apesar de eu aceitar que venham melhorias que possam fazer da nossa instituição um lugar melhor para se congregar, para servir a Deus, a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, as coisas bíblicas que ela observa, eu defendo. Agora, o assunto aqui é transparência na parte administrativa, é só isso. Abra as portas para uma auditoria e prove ao contrário que essa gente toda está falando. Precisamos de algumas melhorias
no sistema organizacional da igreja, na parte material. A parte espiritual tá bom. A parte espiritual, quem trabalha é o Espírito Santo. Agora, na parte organizacional, na organização da instituição, é os anciãos, é o ministério, é a administração. Qualquer movimento que venha para benefício da obra de Deus, para mim, será muito bem-vindo, desde que não fira os princípios das Sagradas Escrituras. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se e ao inscrever-se, aparece a opção do sininho. Você clica em receber todas as notificações para que você possa estar recebendo vídeos novos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em grupos de WhatsApp e Facebook. E termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando aquele ósculo santo da caridade dentro do teu coração. Deus que te abençoe. Até um próximo vídeo e um abraço fraterno em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer aumentar o limite do seu cartão de crédito e não consegue? Tentou fazer um financiamento e foi negado? O score do seu CPF não aumenta de jeito nenhum? Aprenda a se reeducar financeiramente e até mesmo criar um negócio online para ganhar dinheiro com a internet e até comprar produtos e vender e ter grandes resultados. Os links estão na descrição desse vídeo. Acesse o canal do Clayton Leite e fique com essa super dica. Paz de Deus a todos. Eu sou o Clayton Leite e quero te convidar para acessar o meu canal. O irmão Carlos Einar vai deixar o link na descrição desse vídeo. E também eu quero saber de você. Você acredita que aqui na minha mão eu tenho R$ 1.990 e ao mesmo tempo eu tenho R$ 88? Se você quer saber como eu pago R$ 8 em cada item desse e consigo vender a R$ 199, acessa lá, estou te esperando.